amigos, bem-vindo ao programa Gestão e Negócios com André Pimentel aqui na TV Mais, a TV que vai levar você ao sucesso. Você nos acompanha todos os sábados às 15 horas através da operadora Multiplay, canal 15, com reprise todas as terças e quintas-feiras às 19 horas. Também através das nossas plataformas digitais, TV Mais Oficial no Instagram. Baixe o nosso aplicativo TV Mais Play através do iOS ou Android e você assiste aonde você estiver. Através do Instagram do André Pimentel, @André Pimentel Oficial. Todos os nossos programas vão para o nosso canal de sucesso no YouTube, André Pimentel Sucesso. E também mande suas perguntas, sugestões de programa para o nosso WhatsApp, DDD 85 99959 8754. Hoje no nosso programa nós vamos falar com o nosso entrevistado. Se eu fosse passar o currículo dele aqui, precisaria de uns 3 programas, mas eu vou dar aqui uma resumida, que é o Dr. Washington Luiz Dias Pimentel, coordenador da prática em recuperação judicial e insolvência. Ele é advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade Estácio de Sá, pós-graduação em Direito e Processo de Trabalho, Direito Processual e Direito Tributário. Possui formação executiva em recuperação judicial, fusões e aquisições. Ele tem uma experiência internacional com formação executiva em sistemas de insolvência e recuperação de empresa. É um advogado de grande conceito no Brasil e no mundo. Nesse momento de crise econômica, ele é uma referência nacional. Bem-vindo, doutor Washington Pimentel. Seja bem-vindo ao nosso programa Gestão e Negócio com André Pimentel. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. É um prazer para a gente estar aqui, contribuir um pouco, trazer aqui alguma informação de valor para o seu telespectador e contribuir para que o ambiente empresarial consiga se planejar, se preparar para enfrentar não só o momento da pandemia, Covid, mas o pós-Covid, né, que vai ser um ambiente a gente entende de alguma dificuldade, mas um ambiente também de oportunidade, né? Eu sempre gosto de dizer que as dificuldades, elas vêm travestidas muitas vezes de grandes oportunidades. Então, acho que a gente pode contribuir e compartilhar aqui. De novo, reitero o meu prazer, a minha satisfação pelo convite e vamos iniciar aqui nosso bate-papo. Doutor, eu queria fazer uma pergunta direto. Como o nosso atual momento econômico, como é que você vê o nosso momento atual econômico? Eu vejo um ambiente de muita incerteza, né? A gente tem aí, sem dúvida alguma, uma crise sem precedentes e essa crise ela é causada por um problema sanitário. A gente tem aí a declaração de pandemia em razão do vírus Covid-19, o SARS-CoV-2. Então a gente teve ao longo dos últimos 6 meses no mundo todo o monitoramento do avanço do contágio desse vírus em inúmeros países. Declarado o grau de pandemia, os países passaram a adotar suas políticas internas de contenção, e o que resultou em medidas sanitárias drásticas, né, com fechamento de comércio, limitação de trânsito de pessoas, limitação de aglomeração, e isso afetou diretamente a dinâmica tanto de produção como a dinâmica de consumo. Então a gente acabou estrangulando as 2 principais molas, né, que fazem a riqueza girar no nosso país, e o retorno disso ainda é muito incerto. A gente não tem ainda informação precisa de quando, né, teremos aí uma vacina, de qual o tratamento adequado para os sintomas e o agravamento por conta do Covid. A gente ainda não tem certeza de protocolo, e tudo isso está afetando diretamente a economia. Então, de alguma forma, como a gente não tem precisão sobre essas medidas e o que é possível fazer para permitir a normalidade ou o retorno ao que seria o nosso novo normal, eu ainda enxergo um cenário de muita instabilidade, uma mudança drástica no padrão de consumo e no comportamento da sociedade, o que vai demandar que as empresas, como um todo, elas se reinventem. Então, se fosse para resumir o nosso sentimento ao ambiente econômico atual, é um ambiente incerto, mas um ambiente também que desafia as empresas a se reinventarem e de modo
né, como é que eu posso dizer, de modo bem desafiador, ele coloca a necessidade de um olhar para o que seria o nosso novo cenário, novo contexto e uma necessidade de adaptação muito grande. Certo, realmente. Hoje fala de uma queda do PIB entre 5% e 8%, ainda não bateram o martelo, né? Entre 5% e 8%. O que é que isso pode afetar a nossa economia, doutor? Pode afetar muito, né? A gente tinha aí, toda vez que você tem uma queda drástica do PIB, você tem um incremento aí de um número de desempregados muito grande, você tem um fechamento de postos de trabalho, você tem a redução de geração de riqueza, você tem uma queda da arrecadação e, como é o caso dessa crise atual, a gente tem aí uma participação efetiva do Estado no subsídio tanto das empresas quanto das pessoas físicas, com pacotes de redução de tributo, pacotes de incentivo fiscal, pacotes de linhas de crédito para fomento e linhas de crédito sociais para manter uma renda mínima e, com isso, manter dignidade, manter aí a redução das dificuldades. Então, essa queda do PIB dentro do nosso cenário, ele traz uma fotografia de um ambiente muito instável, um ambiente muito difícil, desafiador. As contas públicas sofrerão necessariamente, né? Por conta disso, teremos aí déficit primário, e isso vai trazer para a gente um desafio que é a gestão da máquina pública e a necessidade de adequação e atualização dos instrumentos financeiros e econômicos para poder permitir que a economia ela retorne ao aquecimento, ela retorne enfim, ao pleno funcionamento e à capacidade de continuar funcionando, gerando emprego, renda, e que a gente possa voltar aí a ter um ambiente mais vivo, mais pujante, né? O que hoje a gente está enxergando, que é um momento de extremo desafio. Não tem como você enxergar hoje o mercado, o comércio fechado, as lajes corporativas ameaçadas, os shopping centers que antes eram um palco de consumo, hoje desafiados pelas medidas sanitárias e necessidade de isolamento. Então, quando você enxerga o PIB caindo nessa monta, você tem um efeito em cascata, né? O PIB ele não cai porque cai, você cai porque você tem uma dificuldade ou um impedimento da atividade econômica em gerar riqueza. Então, você tem um efeito em cascata de tudo isso. Isso é uma engrenagem. Então, o PIB, na verdade, ele é o resultado de um insucesso no processo econômico de geração de riqueza. Então, você vai ter aí efeitos, né, fiscais, você vai ter efeitos empresariais, efeitos sociais muito grandes. Com a baixa do consumo, realmente complica bastante, né? Ontem, aqui eu estou falando de Fortaleza, então ontem que os shoppings foram reabertos aqui, com 30% a 40% da sua capacidade, né, dos 100% dela está funcionando com 30% a 40%, volta devagar, e realmente essa falta de consumo e o medo da população também, né, devido à pandemia, isso aí, além a queda do PIB, a falta de consumo, isso complica bastante. Nós viemos de um cenário há 3, 4 anos atrás, de impeachment de presidente, uma crise política muito grande, automaticamente repercute no país, na economia, o mundo fica de olho no nosso país. Aí tivemos aí em 2018 a eleição do presidente, 2019 o primeiro ano dele, e agora vem a pandemia também, que foi mundial. Isso afetou a economia mundial, mas nós que viemos de uma crise de 4 anos atrás, 4, 3 anos atrás, isso complica bastante, né? Para um recomeço, né? Nós temos uma briga política muito grande ainda dentro do nosso país, e isso atrapalha bastante, porque nesse momento de crise nas empresas, o governo ele tem uma responsabilidade muito grande. Você citou aí sobre os incentivos fiscais, né, linhas de crédito, tudo isso precisa para que a economia volte a funcionar normalmente. Mas o governo vai conseguir ajudar mesmo com o incentivo fiscal e o incentivo de novas linhas de crédito para os pequenos e médios empresários que carregam esse país? Na verdade, André, eu vou trazer até uma reflexão um passo atrás. Eu tenho dito que eu tenho trabalhado mais em casa do que trabalhava antes. E não sem razão, porque estando em casa e evitando o trânsito, a gente acaba
organizando melhor o tempo para poder não só trabalhar, mas estar em contato com a equipe, estar em contato com o mercado, e muito conteúdo foi produzido ao longo desse tempo. Só um minuto, deixa eu lhe interromper um pouquinho, porque falar para o meu público aqui que isso é uma verdade, como eu queria essa entrevista há um mês atrás, tem mais ou menos um mês que eu venho tentando entrevista com o Dr. Washington Pimentel, e realmente ele com agenda bastante pesada, e eu perguntei para ele, mas você não está em home office? Ele disse, hoje eu trabalho muito mais do que eu estivesse no escritório. Então, voltando também a lhe agradecer, né, de você estar aqui com a gente, que foi muito difícil conseguir um horário com ele. Pois não, doutor, continue. Enfim, eu acho que o mais difícil, muito embora trabalhando mais, foi criar toda a rotina de adaptação, que ainda tem sido um desafio, mas a gente tem enfrentado o desafio com muita coragem. Mas voltando, a gente acompanhou assim, algumas palestras de alguns economistas, o próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, e teve eu não lembro quem foi que disse, mas isso é o retrato do Brasil. O Brasil passou por essa grande crise há 4 anos atrás, nós tivemos uma instabilidade política muito grande, crise econômica também, e o Brasil era aquele avião A380, aquele grandão da Airbus, na ponta da pista, cheio de gasolina, cheio de querosene nas asas, e aí de repente, quando ele estava entrando para poder botar o manche para frente, botar a velocidade toda para ele voar, arrancaram as asas do avião, e o avião não conseguiu decolar. Então a gente estava saindo muito bem de uma crise, iniciando um processo claro de retomada e crescimento, medidas foram tomadas, reformas estruturantes propostas, tivemos grandes avanços do ponto de vista da gestão e da eficiência fiscal no último ano. Então a gente passou a enxergar um ambiente mais propício à retomada econômica, a investimentos em infraestrutura, e o país, infelizmente, parou. E ele parou como parou toda a economia global, né? Isso não tem nenhuma especificidade em ser Brasil, em ser nosso cenário político, nada disso. O mundo todo parou. O mundo todo tem sentido tudo isso, né? Quando a gente pega os indicadores dos Estados Unidos, na série histórica de análise de pedido de seguro-desemprego lá, esse ano foi o ano que bateu todos os recordes, né? A medida disso foi a maior desde quando se passou a analisar esses dados. Então o mundo todo passou por isso. Então o nosso país, ele já vinha debilitado de uma outra crise, enfrenta essa e logicamente vai sentir muito. A gente não pode ignorar esse fato. Agora, diferente de tudo, essa crise é uma crise que ela de novo, ela é geral, ela não é setorial. E eu acho que muito mais do que a gente esperar políticas fiscais e auxílios do Estado, é a gente, de fato, enquanto sociedade, se engajar. Porque o Estado ele tem um limite, né? Ele tem um limite de atuação necessariamente. E hoje você tem um problema de liquidez porque todos nós somos credores e devedores uns dos outros. Então, se todos nós somos credores uns dos outros e somos devedores uns dos outros, porque pega quem você quiser, André. Eu falo de mim, eu sou advogado, eu sou credor dos meus clientes, e muitos clientes meus estão pedindo um prazo maior para pagar, alguns outros clientes estão pedindo para redução, né, por redução de valores, outros estão pedindo para melhorar a forma de pagamento. E isso, logicamente, impacta na minha cadeia. Ou seja, se eu tenho uma modificação no meu cronograma de recebimento, se eu tenho um cronograma no valor contratado inicial, se eu tenho um índice de rescisão contratual, toda a minha estrutura financeira ela foi fragilizada. Então, eu tenho que vir para o meu fornecedor e falar, olha, eu tinha uma programação de pagar X a você nesse período, então eu preciso me reorganizar financeiramente e eu preciso negociar com você um pagamento X. O efeito dominó, né? Então, a gente tem necessariamente que fazer tudo isso. Então, hoje a sociedade grande, pequena, média, microempresa, todos estamos sofrendo esse mesmo, então estamos enfrentando esse mesmo desafio. Então, um ponto interessante o governo está tentando imprimir medidas, mas essas medidas elas não funcionam por si só. O mercado precisa se reorganizar, né? Os credores precisam identificar como auxiliar seus devedores e os devedores precisam, logicamente, colocar na mesa a informação clara e negociar pautado na boa-fé. A gente vem dizendo aí que inúmeras medidas estão sendo adotadas, nós temos projetos de lei para tentar, de alguma forma, dar uma solução ao problema de liquidez e à crise financeira que nós estamos passando,
Mas nada disso vai funcionar se o próprio mercado ele não se organizar para isso acontecer. A gente precisa de um gatilho, a gente precisa devolver ao mercado a circulação de riqueza, a circulação de dinheiro e a melhorar a liquidez. Lógico, isso não vai acontecer de hoje para amanhã, a gente está enfrentando aí o cenário incerto, e isso é uma grande crítica que eu tenho feito em vários ambientes, né, públicos e privados, falando com empresários, com representantes da sociedade civil, para quem eu tenho acesso e posso conversar, que é a questão da incoerência da gestão pública das nossas autoridades no que diz respeito aos prazos. Eu acho que um grande instrumento de planejamento para qualquer um, seja empresário, seja empregado, seja servidor público, a sociedade como um todo, é um cenário claro, né, do que fazer e se programar. E aí a gente tem aí municípios, estados divulgando que não, vamos manter o isolamento por mais 10 dias, por mais 7 dias, por mais 15 dias, quando na verdade esse problema sanitário, por todas as informações que a gente tem, ele não é um problema que vai se resolver em 5 dias, não é um problema que vai se resolver em 15 dias. A gente tem um problema sanitário que ele só vai se resolver daqui a 6, 12 meses, 18 meses. Eu não estou dizendo, logicamente, para a gente dizer que o Estado vai ter que ficar parado 18 meses, a sociedade vai ficar em isolamento durante 18 meses. Não é isso. Mas prazos razoáveis servem como base para a população, para os empresários, para os empregados, para que eles decidam, né? Então, quando você começa a dizer que em 5, 10 dias vai rever, vai permanecer fechado, o senso comum é, não, daqui a 10 dias volta, e daqui a 10 dias volta você não se planeja, você está trabalhando sempre com um cenário incerto. Então, quando a gente, antes da começar a reunião aqui, a nossa entrevista, você pontuou, e o escritório, como é que está? Eu falei, não, a gente está considerando dezembro como escritório em regime de home office lá. E você, mas por que isso? E o aluguel? E está falando, está continuando pagando aluguel. Mas a gente estabeleceu um corte para que a gente consiga planejar o nosso comportamento. Eu preciso ter uma rotina, eu preciso saber qual é o mecanismo de reunião. O meu mecanismo de reunião hoje prioritário é a videoconferência. Quando é que eu vou ter que encontrar pessoalmente o cliente? Poxa, quando for uma reunião muito longa, uma questão muito sensível, que a gente precisa estar próximo e que a videoconferência não seja o palco adequado pelas especificidades de algum caso ou de alguma situação. Mas eu preciso que a minha equipe tenha rotina, que a minha equipe saiba o que ela vai fazer, como ela vai reagir, como vai tratar um caso, um cliente, como é que a rotina de trabalho vai funcionar, como é que a nossa relação vai se dar. Então, eu acho que se a população tivesse um cenário claro quanto a isso, eu acho que a gente estaria num ambiente melhor, inclusive, do ponto de vista de expectativa. Enfim, esse acho que é o maior, esse é o ponto mais sensível, porque quando eu volto para a sua pergunta, você me faz, olha, o governo está tomando medidas tributárias, medidas fiscais, tentando trazer dinheiro para a micro e pequena empresa. Esse aqui é um elemento necessário, importante, mas ele não vai funcionar se a gente não tiver cenários claros do que fazer com esse dinheiro, de como a economia se reposiciona e se recoloca para que ela retome, né? A gente teve aí durante esse período de 60, 70 dias uma modificação significativa do padrão e forma de consumo e funcionamento. Então as pessoas começaram a consumir muito o ambiente digital, começaram a consumir muito serviços digitais. Então os serviços de stream, que são serviços como Netflix, Amazon Prime, foram utilizados muito. As aulas virtuais, faculdades e escolas estão utilizando as plataformas virtuais para dar as suas aulas, para prestar os seus serviços. Nós, prestadores de serviços, estamos utilizando muito as plataformas virtuais, os serviços de delivery. Então, os restaurantes se remodelaram, se readequaram para essa realidade. Então, você tem aí uma mudança de forma de consumo, de prestação de serviço, né? Circulação de mercadoria, que é muito mais importante você alimentar essa construção de novo cenário e de ambiente claro do que simplesmente pensar em política fiscal e liberação de linhas de crédito se você não sabe o que fazer. Porque assim, se eu der dinheiro para o cara e ele não tiver reestruturado, readequado, reinserido, tem um projeto, esse dinheiro não vai voltar, né? Ele não vai voltar. Vai acabar endividando. Doutor, nós vamos para um pequeno intervalo comercial, voltamos já já, tem muitos assuntos, acho que nosso programa tinha que ser uns 3 programas para falar sobre esse momento atual nosso, mas vamos tentar aqui em 1 hora resumir tudo. Voltamos já já com o programa Gestão e Negócio.
Olá, amigos, estamos de volta com o programa Gestão e Negócio com o André Pimentel aqui na TV Mais, a TV que vai levar você ao sucesso. Hoje nós estamos com o Dr. Washington Luiz Dias Pimentel, um advogado, coordenador da prática em recuperação judicial e insolvência. E nesse momento de pandemia, de uma economia que falam-se de entre 5% e 8% de queda de PIB, o advogado aqui ele vai tirar muitas dúvidas. E se você tiver qualquer dúvida, manda através do nosso WhatsApp, DDD 85 99959 8754, suas perguntas, que no próximo programa nós iremos responder para vocês. Doutor Washington, nos últimos 3 anos, 4 anos, chamavam até de indústria da recuperação judicial, né? Então tivemos o momento das recuperações judiciais na crise anterior. O que é esperado do atual momento econômico devido a essa pandemia? Vai voltar de novo às recuperações? André, uma boa pergunta. E assim, a minha especialidade é reestruturação e recuperação de empresas, né? Então eu tenho aí um histórico de gestão de crise, de estruturação de dívida, enfim. E eu conheço esse mercado, sou ativo dentro das associações e entidades que discutem um ambiente de crise, reestruturação empresarial. E isso para a gente é também um desafio hoje. Porque a indústria, quando a gente tem matérias, a gente tem veiculações chamando da indústria da recuperação judicial, soa um pouco pejorativo. Né? E assim, por conta da ideia de oportunismo que alguns interpretaram a recuperação judicial. Mas porque, né, tudo que você utiliza de forma equivocada gera a sensação de desrespeito ou da quebra da confiança ou da boa-fé. Então, e problemas históricos, né? A gente tem a concordata que está na nossa história recente, 20 anos atrás, que a gente tinha aí a concordata, que era um processo extremamente lento, frustrante, porque não se tinha uma solução prática da crise empresarial, e a gente tem uma concepção muito equivocada sobre a recuperação e sobre a falência, né? No Brasil, falir é ruim, é desonesto, né? O falido é caloteiro. Então a gente tem um problema de concepção. A recuperação judicial, ela é um baita instrumento, né? Quem conhece a 11.101 e quem leva a sério a operacionalização da recuperação judicial sabe o quanto ela é importante para a superação da crise empresarial. Infelizmente, tudo que a gente utiliza de forma errada tem um efeito colateral bem grande, né? Aquele ditado popular que diz que a medida entre o remédio e o veneno é a dose. Então, recuperação judicial não é para a empresa sadia, recuperação judicial não é para o cara barrigar um débito, falando no popular, recuperação judicial não é para ter desconto, né? Recuperação judicial não tem esse foco de atuação. Recuperação judicial é uma pílula, é um remédio que se toma em casos de agravamento da crise empresarial. Assim, tentando fazer um paralelo com o Covid, né? Vou tentar aqui ousar um pouco. Nós temos aí, né, um cenário onde a grande população contaminada, 80% dela ela é assintomática, né? Dessa grande população, 80% é assintomática, 20% apresenta sintomas, e desses 20%, 5% precisarão de UTI. Então, vamos dizer que esse é o cenário da recuperação judicial. Do ambiente de 100% das empresas, 80% delas passarão pelas crises financeiras e econômicas, passarão com alguma dificuldade, mas conseguirão se reajustar rapidamente. 20% das empresas terão muito problema, né, sentirão bastante, mas conseguirão, né, a um custo e a um esforço enorme, se reposicionar, reduzir tamanho, demitir equipe, reestruturar portfólio, mix de produto e continuar no mercado. E 5% dessas empresas precisarão do remédio mais amargo, que é a recuperação judicial. Ou seja, a gente tem aí um ambiente extremamente claro para quem sabe utilizar essa ferramenta como uma ferramenta de execução de planejamento. Então, assim, você é um respeitado consultor empresarial na área financeira e estratégia no Nordeste como um todo, sobretudo Fortaleza, Ceará, Piauí, Paraíba e o Rio Grande do Norte e Maranhão,
E você sabe muito bem que, às vezes, quando você imprime um ritmo de renegociação e reestruturação interna da empresa, analisando o balanço, analisando o centro de custo, melhorando um pouco a performance de caixa, escolhendo melhor as rotinas, fazendo algumas intervenções cirúrgicas e que, logicamente, são fruto da sua experiência, você percebe que os indicadores da empresa eles mudam muito rápido. Então, às vezes, você repaginar e reoxigenar a estrutura, você já melhora o posicionamento dela. E eu acho que esse é o grande problema quando a gente fala sobre a recuperação judicial. A recuperação judicial ela é um elemento de estratégia para você implementar uma reestruturação. Você entrou na empresa, identificou as ineficiências, você reestruturou o financeiro, reestruturou o operacional, reposicionou a empresa, reviu o mix de produtos, atualizou a carteira de serviços prestados, você reposicionou a empresa, trouxe seu endividamento, renegociou com seus credores e, de repente, algum credor ou algum bloco de credores ofereceu uma resistência injustificada, né? Seu plano está correto, você está tendo ali os números claros, as informações precisas, negociando com critérios objetivos, e um credor, porventura, se por completa inaptidão para poder negociar, ou porque tem alguns entraves de governança nas suas estruturas que impedem uma revisão de contrato ou alguma coisa nesse sentido, você então tem ali a ferramenta da recuperação para implementar esse plano. A recuperação judicial não é um fim em si mesmo. Ela é desafiadora, ela tem um pacote de proteções. Qualquer empresa pode pedir recuperação judicial? Qualquer empresa pode pedir, independente do tamanho? Bom, esse critério de tamanho, sim. Né? Esse critério de tamanho, sim. A gente tem aí limitações na lei de algumas empresas que estariam fora, porque elas estão em setores regulados, e as atividades econômicas não empresárias também não estariam, muito embora a gente tenha tribunais flexibilizando esse conceito. Mas do ponto de vista de tamanho, sim, né? Micro, pequenos, médios, grandes empresários, todos podem se valer da recuperação. Os pequenos, inclusive, têm um regime especial próprio, né? Mas que pela prática a gente também já percebeu que o regime especial próprio para micro e pequeno empresário não funciona bem, porque os prazos são muito curtos e aí o perfil de dívida deles precisa de um alongamento maior. Mas sim, micro, pequenos, médios e grandes empresários, todos poderiam se valer da recuperação. Certo. Nós temos uma carga tributária muito grande no país, muito grande mesmo. Você acha que, qual a sua opinião, se nós tivéssemos uma carga tributária, falam em 34%, 40%, né? Bom, se a gente tivesse uma carga tributária de 15%, fosse para todas as empresas 15%, isso facilitaria para o empresário? André, eu assim, sendo muito sincero, eu não acredito nessa fórmula. Eu acho que o Brasil ele tem outras ineficiências, né? Não só a parte tributária. Logicamente que a gente tem uma carga tributária elevada. O problema não é só de fato a taxa referencial do custo tributário, né? Quanto ele de fato custa, mas você tem uma engrenagem confusa da estrutura tributária do país. Então, a legislação tributária ela é confusa. Então, essa ineficiência da legislação traz para o empresário a necessidade de ter uma central de controle muito grande, ele tem a necessidade de manter a estruturação contábil em uma obrigação acessória que muitas vezes custa muito para ele. Só que nós temos ineficiências do ponto de vista logístico, né? Nós temos ineficiência do ponto de vista de infraestrutura, nós temos ineficiência por conta da segurança jurídica do nosso país, né? Você tem leis que são revistas com muita frequência pelo tribunal, você tem contratos que são desrespeitados. Então, o Brasil, como um todo, ele passa por um desafio que é tornar o seu ambiente um ambiente estável e seguro. Então, toda vez que você tem um tribunal com um comportamento de desconsiderar contratos, de desconsiderar legislações, rever posições que a legislação por si só já deixou claro como determinado instituto funciona, enfim, essa conta vai para o preço da dívida, vai para o preço do seu produto. Então, na verdade, a dificuldade do empresário é a soma de grandes ineficiências tributárias, ineficiências decorrentes da legislação do trabalho e emprego, segurança do trabalho, ineficiências do ponto de vista do judiciário, ineficiências da nossa própria estrutura de segurança jurídica. Então, tudo isso contribui para o custo. Se a gente tivesse um ambiente estável, um ambiente onde a lei fosse respeitada, um ambiente onde o processo legislativo fosse qualificado e, de fato, existisse a compreensão de como a dinâmica empresarial funciona, eu acho que a gente teria um ambiente mais
mais seguro, mais estável, e com certeza colaboraríamos muito para poder não só ter retomada mais rápido, mas como fomentar realmente a atividade empresarial de forma mais, enfim, de forma mais dinâmica, né? Eu acho que esse é o desafio, é criar uma dinâmica empresarial segura, porque, querendo ou não, o empresário no país hoje, a gente que advoga aí Brasil afora, enfim, o escritório tem outras práticas, temos a prática trabalhista, a prática tributária, a gente percebe muito que o empresário, muitas vezes, ele é taxado como desonesto, somente por ser empresário, né? A gente enxerga o empresário como vilão, e o empresário, na verdade, ele é o criador, gerador de riqueza no país. Exatamente. E se alguém tem um emprego, é porque existe um empresário que assumiu o risco de gerar aquela vaga de emprego, né? Então, se tem um produto na sua mesa, é porque algum doido chamado empresário, que trabalha 24 horas por 7 dias, ele resolveu empreender e colocou na sua mesa esse produto ou lhe disponibilizou esse serviço. Isso. Então, na verdade, eu acho que a gente, enfim, tenta travar uma briga que é uma briga burra. A gente tenta colocar o empresário como se ele fosse o algoz, e, na verdade, ele faz parte de tudo isso. Logicamente, teremos sempre os desonestos, os empresários desonestos, os empregados desonestos, os agentes públicos desonestos, como a gente tem visto aí. Eu acho que a gente não pode, por conta da exceção, criar uma regra que ela é nociva. E, pelo contrário, você tem que fomentar que cada vez mais tenhamos empresários ousados, habilidosos, preparados, para que a gente mude o nosso mercado. Precisamos deixar isso cada vez mais claro. Eu falo sempre, doutor, que o principal insumo, a principal matéria-prima do governo, que se torna o produto acabado dele, né, falando empresarialmente, são os impostos. Então, quanto mais ele incentivar a economia, e as empresas gerarem riqueza para o país, é uma solução, penso eu, ser rápido de ser solucionado. E você comentou aí. Mas, deixa eu aproveitar em cima dessa última fala sua, fazer uma pergunta. A economia do nosso país, esse ano, podemos falar que é um ano para esquecer, que é um ano morto, ou a economia ainda respira até dezembro? André, eu não sei se ontem você teve a oportunidade de ler a matéria que o presidente do Bradesco publicou lá no Estadão. O Trabuco, ele está inaugurando uma coluna lá enfim, ele virou articulista do Estadão, né? E ele fala que as crises são uma grande oportunidade de reinvenção. Eu acho que, logicamente, do ponto de vista econômico, o ano de 2020 será lembrado como um dos anos mais desafiadores, né, para essa geração. A gente não tem como negar isso. Mas eu acho que 2020 tem sido um ano tão rico para todos nós, né? Seja do ponto de vista pessoal, muita gente ressignificando suas relações pessoais, suas relações com as suas famílias, identificando o que de fato é importante, né? E passando a eleger prioridades. Do ponto de vista empresarial, a gente tem aí a gente tem dito que a gente antecipou 30 anos em 3 meses, né? Muitas medidas adotadas agora, muitas mudanças implementadas pelas empresas e pelo mercado. Essas mudanças foram fruto desse desafio, então a gente conseguiu melhorar muito o cenário de futuro, trazendo para a atualidade. Então as empresas estão se reinventando, estão se reposicionando, serviços que seriam consumidos lá na frente estão sendo consumidos agora. Então a gente tem aí, muito embora, e a despeito, logicamente, da dificuldade econômica, nós estamos aí passando por um momento de ressignificação e de reinvenção. Então, eu sou o cara que eu tenho dificuldade de, no copo meio com água na metade, eu enxergar que ele está meio vazio, eu sempre enxergo que ele está meio cheio. Então, de novo, sem querer ser aqui utilitarista, nem querer dar respostas que não tenham aí uma correspondência com a realidade. Não, a gente tem uma dificuldade. A 2020 será lembrado como um ano muito difícil, um ano que vai ficar aí, será contado no livro de história, mas a gente tem aí 2020 também que vai permitir a ressignificação de muita coisa do ponto de vista empresarial, de como a gente faz negócio, de como a gente consome, e isso vai ser bastante interessante para a gente ver. Lógico, temos aí dificuldades em pessoas perdendo emprego, teremos aí, enfim, indicadores sociais sofrendo bastante, o que é de se lamentar, mas
a gente tem que tirar a melhor experiência de tudo isso e, de novo, essa melhor experiência tem que ser compartilhada entre todos. A gente tem que, não só do lado de cá, empresarial, colher as experiências para se reinventar e se ressignificar, mas a gente precisa também, a gente tem enxergado isso, né? As empresas têm se movimentado para poder angariar valores, ajudando micro e pequenos empresários, distribuindo cestas básicas, ajudando o próximo, muitas ações sociais. Então, eu acho que esse ano tem aí fomentado outras coisas, né? Solidariedade, engajamento, preocupação com o outro. Enfim, eu diria que 2020 tem um misto de experiências ruins e de grandes descobertas. Isso. Você falou no começo, também no meio da nossa entrevista, sobre dificuldades que geram oportunidades, né? Então, pessoas tiveram a oportunidade de ajudar o próximo. Você citou aí das cestas básicas. Realmente, grandes empresas fizeram doações para ajudar os mais necessitados. E esse lado é um lado positivo. Esse lado, ele é um lado positivo. Eu também enxergo desse jeito. Mas, a nível de economia, porque vem a preocupação, porque nós tínhamos 11, 12 milhões de desempregados antes da pandemia. Com a pandemia, nós podemos dobrar esse número, 25, 30 milhões, e isso vai gerar uma crise muito grande na área social. Então, por isso a pergunta, se a economia esse ano, ele pelo menos até dezembro, que é o segundo semestre para o comércio sempre foi melhor do que o primeiro, se essa geração de riqueza no segundo semestre vai ajudar bastante. Porque com esse desemprego, as pessoas com medo de consumir qualquer coisa na rua. Aí já tinha aqueles ambulantes que vendiam na rua e sobreviviam daquelas vendas. Então, isso vai gerar uma crise social muito grande. Então, essa economia nossa, ela precisa, lógico, nós estamos falando de uma economia nossa, mas tem a economia mundial. Ela precisa voltar o mais rápido possível. Então, com essas ações do governo para ajudar a população, né, com esses incentivos, como também tem que ter os incentivos às empresas. Esses incentivos às empresas, volto a falar, vai gerar riqueza para o país, vai gerar negócios, vai gerar empregos, que é o que precisa, né? Geralmente, mas aqueles contratos temporários que a partir de outubro começam, esse ano fica pensando, será que vão contratar? Já que estamos demitindo agora? Mas no próximo bloco, nós temos mais perguntas para o nosso advogado, doutor Washington Pimentel, um especialista em gestão e negócios, e voltamos já já. Olá, amigos, estamos de volta com o programa Gestão e Negócios com o André Pimentel, aqui na TV Mais, a TV que vai levar você ao sucesso. Nosso programa passa todos os sábados às 15 horas, no canal 15 da Multiplay, com reprise às terças e às quintas-feiras, às 19 horas. Vamos continuar aqui a nossa entrevista com o advogado Dr. Washington Pimentel. Inclusive, você falou que as pessoas estão buscando, doutor, novas estratégias. Hoje, eu estou falando de Fortaleza e você de Salvador. Quer dizer, se tivesse tudo normal, você estaria aqui sendo entrevistado ao vivo. E nós aproveitamos, quantas pessoas eu posso entrevistar via essa plataforma digital, como todos estão utilizando. Então, tudo tem um lado bom também, né? Não é só coisa ruim, né? Eu fiz um evento aqui na Universidade Federal da Bahia com um grande professor de Direito Empresarial, e a gente reuniu gente do Brasil todo, gente de Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Recife, enfim, a gente fez um evento que a gente pôde reunir várias pessoas de vários lugares, e que se fosse presencial, possivelmente teríamos grandes desafios. Então essas plataformas realmente têm sido uma grande solução para essa crise, mas também um veículo de oportunidades. Você conseguiu reduzir as distâncias. Mas aí, deixa eu dar uma pitada aí, as empresas de aviação e a rede hoteleira também perdem muito com isso, né? Perde. E elas têm um desafio bem grande pela frente. Vão ter que se reinventar, porque a gente não... Assim,
Eu, pelo menos, tenho prestado bastante atenção nesse mercado. A Latam fez um pedido de recuperação, reorganização, né, recuperação judicial lá nos Estados Unidos, pela holding deles, enfim, a gente vai ter aí um cenário bastante desafiador para as aéreas e para a rede hoteleira, porque enquanto não tiver, de novo, vacina, protocolo médico, protocolo de controle, ainda assim vai ser bem arriscado manter essas operações funcionando a todo vapor. E, enfim, o padrão de consumo vai mudar, né? Muitas reuniões que eram realizadas pessoalmente já migraram para a plataforma digital, então isso aqui vai se tornar uma realidade. Ou, na verdade, já é uma realidade. A tecnologia vem ajudando bastante. Sem a tecnologia, a pandemia seria muito pior, né? Doutor, como você vê a nossa taxa Selic atual? Ela é atrativa para a nossa economia? Ok, mas ela é atrativa para a economia mundial? Como é que os investidores estrangeiros enxergam o Brasil, onde uma taxa está muito baixa, né, para quem quer aplicar o seu dinheiro, e com essa instabilidade econômica? Como é que você vê a nossa taxa Selic atual, tanto para o mercado nacional como para o mercado internacional? André, vamos pensar um pouco mais amplo. A quem favorece ter uma taxa de juros alta, né? Porque o interessante desse dinheiro é que você tenha ele circulando e sendo colocado na economia real, né? Que você tenha o fomento de novos negócios, que você crie e gere riqueza através de investimentos nas empresas. Então, quando a taxa Selic está alta, a tendência é que você tire esse dinheiro da economia e que você fique ali no conhecimento comum é chamado de rentismo, né? Você fica ali... Saia da cadeia produtiva, né? Saia da cadeia produtiva e vai para a especulação, né? Isso. Então, quando você tem uma redução da taxa Selic, eu acredito que você, logicamente, muda o perfil de investimento do investidor internacional, mas você também muda o perfil de investimento do investidor nacional, né? Sobretudo as pessoas físicas, sobretudo aqueles investidores menores que estão acostumados a estar ali com a remuneração do CDI, pautada ali na Selic, e eles começam a tentar buscar formas atrativas de investimento. Empresariar é uma forma atrativa de colocar o seu dinheiro para poder gerar resultado e riqueza. Colocar esse dinheiro na bolsa, a gente tem visto aí nos últimos meses, a Bolsa ganhando cada vez mais CPFs em registro e aportes para investimento. Então, a gente está fazendo uma modificação de comportamento da sociedade do ponto de vista de investimento. Então, a gente tem um mercado de capitais que tem crescido cada vez mais. E a tendência é que, com esse dinheiro, com a Selic baixa, ainda existe aí os analistas dizem que existe ainda a possibilidade de um retorno, de uma redução ainda, né? Talvez tenhamos um corte aí ainda de 0,5. Então, quando a gente faz a conta da Selic e a gente analisa a nossa inflação, a gente já começou a viver no Brasil períodos de taxa negativa de juros, ou seja, o dinheiro está perdendo valor quando você faz ali o corte Selic, inflação. Então, essa mudança ela tem sido muito interessante, porque você vê gente hoje preocupada, né? Vou fazer o quê? Vou abrir uma franquia, vou abrir uma empresa, ou de repente vou me tornar sócio de uma empresa, ou eu vou levar esse dinheiro para a Bolsa. Porque levar o dinheiro para a Bolsa é papel também, mas você de alguma forma está levando dinheiro para empresas, investindo em Bolsa, valorizando papéis e as empresas se tornando pujantes, se tornando atrativas, melhorando o seu valor de mercado. Então, eu acho que esse é o grande efeito da redução da Selic. Você começa a mudar o padrão de investimento e o padrão de comportamento do mercado. Certo. Você criou um comitê de crise para poder ajudar as empresas a passarem por esse momento. Como é que está a aceitação desse produto e quais são os efeitos desse produto, doutor? André, a gente criou realmente o comitê, enfim, a gente criou um Instagram dele, o site e um canal no Telegram. A gente começou a tentar passar informação, porque logo quando se iniciou a gente se preocupou muito com pequeno e médio, na verdade com micro, pequeno e médio empresário, que o poder de reação é muito, às vezes é demorado, essa reação é muito importante, essa possibilidade de reagir rápido ao problema, ela é importante. Então nós criamos um comitê para poder enfim, transmitir informação de qualidade, transmitir orientação rápida para que o empresário consiga se reposicionar, e podemos estamos discutindo com profissionais da área de reestruturação empresarial e gestão de crise,
para poder trazer informações relevantes. Então, a gente tem feito isso. A gente, na prática do escritório, a gente também tem implantado comitês em nossos clientes. Então, os nossos clientes têm dado um feedback muito positivo sobre a prática, permitir um ambiente de alerta e de monitoramento constante da atividade empresarial. E o nosso movimento de difusão de informação, também tivemos muitos feedbacks positivos. As pessoas que se engajaram, elas estão percebendo que esse poder de reação, através das medidas corretas, tem reduzido o dano. A gente diz que na crise, evitar o dano, ele é quase impossível, mas você tem como reduzir o dano e, com isso, logicamente, você permitir que a sua empresa ela se torne competitiva e ela tem um poder de reação muito melhor do que aquele que simplesmente esperou ali a solução cair do céu. Doutor, qual conselho você daria hoje, né? Dica de sucesso também, quais ações, para que os empresários, nesse momento, aquele empresário também que não consegue chegar até vocês devido a um custo financeiro, algo assim, se ele está passando por grande dificuldade financeira, e ele gostaria de ter uma empresa como a sua, né? Ter profissionais competentes como vocês têm no seu escritório para ajudar eles, mas ele não pode pagar. Qual dica de sucesso você poderia dar para ele para que ele passe esse momento, não tranquilo, mas que pelo menos ele consiga respirar nesse momento? Na verdade, André, eu dividi esse comportamento em crise em 4. Primeiro é reação, segundo preparação, terceiro reestruturação e o quarto monitoramento. Então, eu diria para ele que é o seguinte, é importante você reagir de forma correta, não entrar em pânico, não achar que é o fim do mundo e não tomar nenhuma decisão precipitada. Então, a sua reação é sentar, respirar, desligar a televisão, desligar o computador e simplesmente ter um momento para você e você refletir o seu negócio. Depois disso, você tem um momento de preparação. Então, você tem que partir para a análise do seu centro de custo. Você tem que analisar cada custo da sua empresa, cada ponto de despesa, ao que a gente chama de fazer um orçamento base zero, ou seja, você tem que zerar tudo e questionar cada uma das suas despesas para ver se ela é importante. E cada despesa, ela tem uma correspondência no seu centro de receita, porque muito embora a gente às vezes confunda, para você faturar você tem que gastar. Então, o seu produto ou o seu serviço, o seu mix de produto ou sua carteira de serviços, qual daqueles serviços é o mais adequado agora e qual deve ser o serviço que você deve investir. Então, você tem uma correspondência nesse. É um balanço, ativo e passivo. Então, você precisa conhecer a sua empresa e analisar o que é importante. Identificou quais são os gargalos de ineficiência e o que é o mais aderente no mercado, você vai para uma reestruturação. Você vai precisar cortar custo, cortar equipe, cortar custo fixo, melhorar produtos, melhorar portfólio de serviços. E aí, implementar isso e monitorar, ou seja, todo dia você tem que amanhecer, posição de caixa, o que é que eu vou fazer, qual a meta do dia, final do dia, fechar a caixa. Você tem que fazer isso todos os dias, durante um período de 60 a 90 dias, para que você consiga monitorar se cada postura sua foi adotada de forma correta. E isso tem que ser uma constante. A gente tem dito que a gente tem estado muito próximo de muitos clientes, a gente tem feito muitas consultorias, inclusive online, e a gente tem esse ambiente digital tem permitido a gente conhecer gente de vários estados, novas pessoas, e assim, a gente tem percebido, a gente estava falando para o Sebrae Roraima semana passada, e a importante todo mundo está passando por esse mesmo problema. Então, se todo mundo fizer o dever de casa e tiver transparência, porque a transparência só vai existir no momento em que você conhece a sua realidade. Então, você precisa entender a sua empresa, o seu mercado, o movimento atual, e você precisa se reposicionar. E com isso você vai ganhando a possibilidade de se manter sobrevivente, né? Se manter ativo e com isso superar a crise. Só não vai superar a crise quem sucumbir. Então, reaja rápido para você não sucumbir. Eu também, através do nosso instituto, tem o Instituto Pimentel de Alta Performance Humana e Consultoria Empresarial. Então, nós falamos lá do mundo business, né? Nós ministramos palestra, curso de treinamento sobre empreendedorismo, né? Dentre outros assuntos. E também na consultoria empresarial, nós tratamos diretamente da gestão empresarial das empresas. E eu tenho dito, e gravado também alguns vídeos que encontram-se no nosso canal do YouTube, que é André Pimentel Sucesso, que você precisa cuidar, o Dr. Washington Pimentel falou aqui agora,
dos ciclos dentro da sua empresa, o ciclo operacional, o ciclo econômico, o ciclo financeiro. Trabalhar esses 3 ciclos é muito importante nesse momento de crise. Uma outra também é analisar realmente todas as suas despesas fixas, despesas variáveis. Você precisa abrir seu caixa e fechar seu caixa diariamente para você ver, porque você vai ter que tomar decisões difíceis. Agora que a economia aos poucos está voltando, você vai ter que tomar decisões muito difíceis, né, na sua empresa. Automaticamente, se você tiver esses números muito bem estruturados, vou falar que se torna mais fácil, viu, doutor? Se torna mais fácil, porque você vai ter que cortar na pele. É como se hoje você é empresário, você tem 2 filhos seus dentro da empresa, exercendo o cargo de diretoria, e você vai ter que cortar um. Porque você precisa cortar uma dessas despesas. Então, é cortar na carne realmente. Quando você passa a ter esses números nas suas mãos de uma maneira muito eficiente, se torna mais fácil. Então, eu falo também sempre, doutor, que empresas que não conhecem seus números, ela não conhece a sua empresa. Ela não conhece a sua empresa. Eu até brinco que a empresa ela tem os 3 P, né? Que é pessoas, processos e produtos. Caso você não consiga resolver, eu boto mais 2, né? Que é procure o Pimentel, né? Que nós conseguimos dar um up no negócio. Mas você foi muito feliz quando você deu a dica de sucesso aqui para o nosso público no tocante aos números. Você precisa entender dos números da sua empresa. Hoje, um trocadilho aqui bem rápido. Se você hoje vai a um supermercado e você não leva cartão nenhum, nem débito nem crédito, a primeira coisa que você olha é o quê? Quanto eu tenho de dinheiro na carteira para gastar, não é isso? Porque quando você tem cartão de crédito ou de débito, você não se preocupa, você gasta e passa. Mas se você esquecer o cartão de crédito e o cartão de débito, e você tem uma X quantidade de dinheiro na sua carteira, você automaticamente, antes de fazer suas compras, o que é que você vai fazer? Olhar para a sua carteira. E hoje a sua carteira dentro da sua empresa são seus números. Então a empresa realmente ela precisa entender desses números. Doutor, nós temos aí mais uns 3 minutos de programa. Eu queria que esses 3 minutos você falasse como lhe encontrar, o que é que você pode ajudar as empresas nesse comitê de crise, de gestão de crise que você criou, como é que as pessoas podem manter contato com vocês. Fique à vontade. André, queria primeiro lhe parabenizar pelo programa, pela iniciativa. A gente tem sido um entusiasta do seu movimento empresarial, agradecendo sempre a oportunidade da gente falar um pouco sobre a nossa prática. Então, parabéns, continue. O mercado precisa de pessoas como você que fomentam o debate saudável do ambiente empresarial e fomentam essa cultura. A gente está assim, no Instagram, né, o @WashingtonPimentel, meu perfil de Instagram pessoal, mas eu simplesmente utilizo ele para compartilhar conteúdo do dia a dia da reestruturação empresarial, dicas, informações. E nós temos um perfil do Comitê de Crise, @Comitê de Crise, é o perfil lá do Comitê de Crise, e você tem lá, tanto no meu perfil quanto no Comitê de Crise, você tem o link para o canal do Telegram. Então lá no canal do Telegram a gente coloca notícias, informações, a gente traz dicas de parceiros, então empresas de auditoria financeira, auditoria contábil, assessoria financeira, até os próprios pareceres legais a gente distribui lá, porque o ambiente do Comitê de Crise ele é mais multidisciplinar, não é um serviço jurídico, é um serviço de assessoria e gestão em crise. Então, ele tem um olhar mais holístico, mais multidisciplinar, que traz a visão financeira, contábil, operacional, de marketing, de tecnologia, tem um jurídico também. A gente tenta fazer um diálogo multidisciplinar porque a solução não está em uma ponta, mas está na congregação de todas elas. Então, @WashingtonPimentel, @Comitê de Crise, e lá a gente vai se comunicando. Acho que os canais têm funcionado bastante bem, é bem interessante, e sempre que a gente consegue, a gente faz a resposta no mesmo momento da pergunta. A gente deixou algumas parametrizações de sistema para responder, então, enfim, a interação é bem rápida. Ainda tem vaga para alguma empresa entrar nesse comitê aí? Porque eu tenho certeza que deve estar muito cheio já, né? Tem vaga ainda? Tem vaga. Se não tiver vaga, o bacana é que a gente fez, isso é interessante também, André, a gente fez um hub que vários assessores financeiros, contábeis, mantêm contato com a gente. Então, tem pessoas que já passaram por treinamentos nossos, tem pessoas que já passaram por uma validação nossa. Então, tem muita gente disponível no mercado para a gente fazer aí uma montagem específica de comitê. Então, tem tanto profissionais junto com a gente que gostariam de trabalhar, como empresas que precisam. Então,
não vai faltar como prestar esse serviço. E Brasil, nível Brasil? Brasil, a tecnologia hoje permite, né? Permite hoje que você faça isso Brasil afora. Doutor Walsh, eu também fico muito feliz em saber que no nosso Brasil tem profissionais competentes como você, um jovem advogado, né, mas com muita experiência nacional, experiência internacional, realmente fala fácil, você entende do que você... Eu falo sempre, doutor, que investimento em cultura é sempre um grande investimento, certo? E eu meço... empresas como pessoa através de resultados, e os seus resultados mostram isso. Então, é bom saber que no nosso Brasil tem profissionais novos como você, tem outros também, é óbvio, tá? Para levar esse nosso Brasil para frente, para ajudar as empresas. Alguém que entenda muito de economia, da área política, né? Da área econômica, porque nós hoje, dentro das empresas, eu atuo também na área de consultoria empresarial, eu falo para as empresas o seguinte: nós precisamos seguir duas leis no mundo, a lei de Deus e as leis dos homens aqui na terra. Então, quando tem profissionais competentes como você, dentre outros, e o seu escritório também, se torna muito mais fácil para o empresário tocar a empresa dele. Porque resultados, eles não são fáceis, mas eles são alcançáveis. Eu vou encerrar o programa com essa frase, tá? Resultados, eles não são fáceis, doutor, mas eles são alcançáveis. Um forte abraço, sucesso sempre, que Deus continue lhe abençoando. E assim nós encerramos o nosso programa Gestão e Negócios com André Pimentel aqui na TV Mais, a TV que vai levar você ao sucesso. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.